Diga, eu serei 10 vezes mais ousado. O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos entrar com o espírito certo, com o foco certo, com a mentalidade certa. Desde 1º de dezembro, eu tenho dito que o ano novo é quem? O ano novo é você, não tem ano novo para quem continua velho. Coloque isso dentro de você. Então, para ser tudo novo, tem que começar com o espírito novo, com a mentalidade nova, com decisões novas, rompendo, crescendo. Não tem, é isso aí, tem que entrar com muita força, com muita seriedade dentro de cada um. Para viver realmente, a promessa é muito grande, a promessa é poderosa, porém o espírito não pode ser o mesmo, né? Se for o mesmo, não muda muitas coisas. A mensagem, eu vejo que a mensagem que nós vamos hoje trazer a vocês já começa muito bem, começando um presente para nós. Lê aqui, por gentileza, o que você faria. Mais uma vez, o que você faria? O que você faria? Se fosse 10 vezes mais ousado. Não consigo pensar, bispo. Então, precisamos pensar. O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? Porque 10 vezes mais ousado vai te colocar à frente. Muito à frente de onde você está. Porque muitas coisas que impedem a muitos de estar à frente são sentimentos como o medo, como a covardia. São alguns rompimentos que precisam acontecer. A Bíblia diz que nós somos intrépidos como leão. Jesus diz, coragem, sou eu, não tenha medo. Então vamos lá, Provérbios 28:1 diz assim, os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão. O ímpio foge embora ninguém o persiga, mas os justos, diga comigo, mas os justos são corajosos como o leão. Então, o comportamento do ímpio é esse. Agora, o justo não pode se comportar como ímpio. Vamos lá, hein? Não assiste culto. Se você não sair daqui com nenhuma decisão tomada, você só assistiu um culto. Vai mudar nada. Esse é o segredo. O que você já incorpora na tua vida a partir de cada reunião? O que você já sai, é isso. Já estou tomando essa decisão, estou mudando isso. Porque tem algumas coisas que a gente precisa. Vamos lá. Tem alguns versículos que eu sempre repito eles, que eu acho eles essenciais. Diga comigo, as más conversações corrompem os bons costumes. Diga, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você conversa errado, e se você anda com as pessoas erradas, esquece. Vai dar errado. Sempre. Isso é regra. Isso é palavra. Isso é lei. Então, coloque isso dentro de você. Então, começa assim, eu vou ajustar algumas coisas. Quem vai ser minhas amizades? Quem serão minhas companhias? Com quem eu converso?
Eu quero sair do meio da multidão. E biblicamente, você sabe, eu sempre falo sobre isso, que a Bíblia tem mais derrotado do que vencedor. São muito maiores os números de derrotados do que de vencedores. Por isso que nós precisamos ser bem seletivos, inclusive na inspiração bíblica. Nós precisamos ser seletivos. O ímpio foge quando é perseguido e há perigo. Ele intimida-se, limita-se, acorrenta-se por coisas pequenas por causa, diga comigo, do medo. O medo paralisa, a gente sabe disso, o medo trava. Agora, de acordo com o versículo que nós lemos, e isso se está escrito, tem sempre aquela frase que eu faço vocês repetirem, diga comigo, se está escrito, olha, isso só vai se cumprir na sua vida o dia que se virar uma lei dentro de você. Se está escrito, o que tem que acontecer, tem que se cumprir. Aí a gente para de ler por ler. Por que não está se cumprindo? Por quê? Não vai se cumprir do nada. Eu aprendi muito cedo que Jesus, muitas das obras de Jesus era para que a palavra se cumprisse na vida dele. Ele fez isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele fez isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Está sempre assim. Então, Jesus, ele dava passos, ele tinha atitudes para que a palavra se cumprisse na vida dele. E qual é o problema das pessoas hoje? As pessoas ficam paradas esperando que a palavra se cumpra na vida delas. Se cumprir, sempre vai se cumprir. Agora, eu preciso saber se ela vai se cumprir para aquilo que eu almejo, desejo, espero que ela se cumpra. Então, uma vez que o leão ele foca a sua presa, ele não tira a mira enquanto ele não a obtém. Quer dizer, ele tem um alvo, ele não sai dali. Então, Números 23, 24 diz, o povo se levanta como a leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Assim que o justo, a Bíblia compara o justo. Então, espera aí, esse espírito está em mim? O justo também é comparado com uma águia. Diga comigo, leão e águia. Então, isso é poderoso. Né? Somos comparados com o leão e com a águia. Dois animais que reinam, que são reis, um nos céus, outro na terra. Isso é poderoso demais. Imagine a força que uma pessoa tem quando ela crê de verdade na palavra, porque o nosso problema é crer. O quanto eu creio na palavra? Eu creio. Se eu creio, eu vou praticar. Nós nunca podemos conquistar o que nós nos recusamos a enfrentar. Diga comigo, eu nunca vou conquistar o que eu me recuso a enfrentar. Você não conquista o que você se recusa a enfrentar. Nós vamos conquistar o que nós enfrentamos. Se eu enfrento, eu vou conquistar. Eu tenho um objetivo. Por isso que a Bíblia fala muito, usa o termo seja forte, tenha coragem, seja homem. Uma das últimas palavras do rei Davi para Salomão, de um pai para o filho, dentre tantas recomendações, ele diz assim, eu estou seguindo o caminho de toda a terra, por isso, diga comigo, seja forte, seja homem. Olha que conselho. Esses são conselhos que os pais precisam dar para os filhos hoje. Seja forte, seja homem de verdade. Assim como o medo, a coragem também é um espírito. Medo é um espírito, diga comigo, medo é um espírito. Coragem é um espírito. Por que medo é um espírito? Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Então, está lá em Timóteo, 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito, o espírito. O espírito. Então, aquilo que não provém de Deus deve ser combatido. Deve ser expelido. Assim como coragem. É um espírito. Você toma decisões mais pelo medo
ou pela coragem? Como é que são as suas decisões? São respostas que você tem que dar. Qual o espírito que conduz, que prevalece, que tem poder na sua vida? O do medo ou da coragem? As coisas que acontecem conosco o propósito delas não é nos enfraquecer, é nos fortalecer, mas muitas vezes, com o espírito errado, enfraquece. Vai nos debilitando. Uma pessoa, ela não conquistará o destino dela sem coragem, porque o medo impedirá de entrar no caminho, no propósito dela. Você sabe que eu tenho uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que eu aprendi isso muito cedo, né? O meio evangélico tem uma coisa muito legal. Legal por um lado e ruim por outro. Que é a frase que todo mundo já ouviu um dia, que Deus tem um propósito na sua vida. Se eu perguntar quem já ouviu essa frase, todo mundo já ouviu. Ela é verdadeira? É. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas propósito não é cumprimento. Não é realização. Propósito é propósito, não é cumprimento. Como é que se dá o cumprimento? Quando nós entramos no caminho do nosso propósito. E como é que eu faço isso, bicho? Me colocando no caminho do Senhor, que Deus tem para mim. Obedecendo a palavra. É a única maneira. Não tem outra maneira. E hoje eu falo muito que precisa muito cuidado com a palavra propósito, porque ela está banalizada, né? Sabe disso, né? Tudo virou propósito. Não. E ainda, eu sempre falo que Jesus aprendeu uma profissão com José, mas propósito ele aprendeu com Deus. Ele tinha uma profissão. Entendeu? Ele aprendeu com José. Agora, propósito, não. No propósito, ele entrou com Deus. É diferente. Hoje, é muito comum. Eu descobri o propósito da minha vida, descobri o propósito da minha vida. Não, não confunda. Você pode ter descoberto uma profissão. Pode acontecer dessa profissão estar ligada ao seu propósito? Pode também. Pode. Mas se não estiver em Deus, não, você não descobriu. Porque só Ele sabe o propósito para o qual Ele te criou. Você quer saber qual é o propósito de alguma coisa, pergunte a quem? Ao fabricante. Só o fabricante sabe para que ele criou algo. Não é verdade? Alguém que cria algo, só o fabricante que sabe. Qual é o propósito disso aqui? Às vezes te mostra um negócio e você fala assim, mas para que serve isso aqui? Tem que perguntar ao fabricante para que é, ou o manual de instrução, né? Para saber para que serve aquilo. Então, ninguém vai entregar nada novo para este mundo com o espírito do medo, somente com o espírito da coragem. Senão, nós não damos nada novo. Eu sempre falo, né? Tem gente que tem privilégios. Hoje eu ainda falava assim para os meus filhos, né? Mais para o meu filho, que estava perto de mim, eu dizia assim: a gente pode mudar a história, curar o destino, né? Curar o nosso destino. Eu fui um jovem que eu não tive o apoio, o alicerce, a estrutura familiar que eu gostaria de ter tido. Como boa parte das pessoas vivem isso, né? Por conta de ser criado num lar disfuncional, muitos não tiveram aquela estrutura familiar, aquela base, aquela coisa que é tão importante, né? A família sagrada. Mas você pode ser. Você pode ser. Então, eu dizia a eles ainda, um dia o papai e mamãe não vai estar mais aqui, vocês têm que ser essa estrutura para a próxima geração. Né? Tem que ser essa estrutura que torna realmente, nós estamos vivendo um tempo muito delicado, de muita fragilidade, de muita... É igual
a gente está vendo agora a mudança no vocabulário, né? Que agora todos, todas ou todos, né? Que é ridículo. É ridículo. Se for para banalizar, então os mais velhos vão lembrar do Mussum. Cacildes, né? Então, lembra do Mussum? O Mussum já falava essa linguagem, mas falava na gozação, né? Porque isso não existe, né? Isso é uma besteira. Isso é uma coisa desnecessária, mas que vem com um propósito. Com um propósito de atingir o núcleo familiar. As nossas crianças. Uma coisa desnecessária. O que tem a ver? Né? Isso não está em lugar nenhum no vocabulário. Mas, se você tem uma estrutura familiar forte, a geração, as nossas crianças vai estar protegidas dessas baboseiras todas. Né? E quem quiser, baboseira teve, em toda a história teve. Claro que nos últimos tempos isso iria ser intensificado ainda mais. Tem um alvo, tudo vai se apertar. Por isso que nós começamos com isso aqui, ó. O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? Você diria não para muitas idiotices que precisa ser dito. E você vai ser criticado? Vai ser criticado. Meu culto vai ser publicado. Pode ser que eu tenha crítica dele. E aí? Qual o problema disso? Estou um pouco me lixando para isso. Porque nós vamos ser criticados pelos nossos posicionamentos. Porque quando você faz algo que alguns não concordam, todo mundo quer respeito, mas não quer respeitar. Não é verdade? É um absurdo, mas nós vivemos sendo descriminalizados também. É só você pensar diferente um pouquinho de alguém, você não concordar, que já é o absurdo. Mas quem falou que é um absurdo? Né? Às vezes coloca como algo assim, nossa, que ridículo, no século XXI, eu diria a mesma coisa. É aquela mesma história que as pessoas dizem assim, você vai na igreja, você dizima, você oferta? Sim. Mas que absurdo, que ridículo. Olha, você vai no bar, você bebe, você sai na noite? Ai, que ridículo. Não é verdade? Você não gasta teu dinheiro com fumo? Você não gasta teu dinheiro com bebida? Você não gasta teu dinheiro muitos com prostituição? Nossa, que absurdo, que ridículo. Coisa feia. Não é verdade? Então, às vezes, as inversões estão aí e muitos, para isso, nós precisamos disso aqui, ó. Para rompimentos, para nos posicionar. Não concorda e acabou. Para ser correto na vida, você vai ter que ser ousado. Para não fazer parte, que é uma coisa que acontece muito hoje, por que a juventude hoje aceita muita coisa? Né? Falta isso aqui, então ele precisa ceder para ser aceito. A ser aceito pela sociedade, a ser aceito por um grupo. Não é verdade? Sim ou não? Por que boa parte das pessoas estão quebradas financeiramente? Por quê? Porque ela tem que adotar um estilo de vida para ser aceito, um estilo de vida que talvez não seja nem a hora dela. Entendeu? Porque ela não diz não a ela, não diz não aos outros. O medo de ser rejeitado, o medo de ser criticado. O medo. E isso é o que tem roubado muita gente. Então, o que nós precisamos aprender? Muitos durante o culto dizem que a palavra é linda. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Por isso que eu já comecei dizendo assim, ó, se você não sair daqui com nada, nenhuma decisão tomada, você só veio assistir um culto e não acrescentou nada na sua vida, e possivelmente volta para o sermão dos princípios dos anos perdidos. Diga comigo, sermão do princípio dos anos perdidos. Então vai lá naquele sermão do princípio dos anos perdidos e assiste ele novamente e você vai descobrir que muitas coisas que fizemos não tem história, não foi contabilizado no nosso tempo, não foi contabilizado na nossa fé, não é contabilizado no nosso galardão, é tempo perdido. Por exemplo, o tempo que nós seguimos a nossa própria direção.
Por exemplo, o tempo da desobediência, o tempo da incredulidade, nada disso está contabilizado. Tanto é que a Bíblia fala sobre isso, eu estou falando sobre isso, vai lá, nós estamos dando números. Tempos, anos perdidos na Bíblia. Você olha e fala assim, mas cadê esses anos? Está lá, no tempo de juízo, no tempo da desobediência. Por isso que Ezequiel diz que se não, nós receberemos, se não desanimarmos. A justiça de um justo não será lembrada, se ele parar. Então quer dizer, tudo que eu fiz certo, bispo, quantos anos o senhor está na fé? Eu não sei não, eu não faço essa conta não, mas eu imagino que se eu estou casado com a Liliane, nós vamos para 30 anos de casados, então firme mesmo em Jesus, eu devo ter uns 30 e... Ela está fazendo gestinho aqui, que quer dizer que eu firmei em Jesus depois dela. Eu acho que ela firmou em Jesus depois de mim. Não, nós nos firmamos. Mas vamos lá, os 30, 31, firme de verdade, 30, 31 anos, 32, não sei. Por aí, 32 anos, 33 anos, firme de verdade em Jesus. Agora, quantos desses anos realmente são contabilizados? Eu te garanto que foi poucos. Quantos que... eu me gabo de uma coisa, de depois de ter firmado em Jesus, nunca ter me desviado. Eu me gabo disso. Mas isso não quer dizer que tudo que eu fiz eu tenha tido galardão. Porque muitas coisas, com certeza, eu fiz na imaturidade. Muitas coisas, talvez, na minha imaturidade, com a intenção e a motivação errada. Porque a gente pode fazer muitas coisas com a intenção e a motivação errada. Então, eu acredito que eu estou falando já por mim aqui, que eu tenha muitas coisas que eu não tenho recompensa. Mas a partir do momento que a gente amadurece, que a gente tem esse entendimento, então nós paramos de jogar tempo fora. Então, eu comecei dizendo, muitos durante o culto dizem a palavra é linda, tremenda, aplaude, dá glória, aleluia, mas não se lembra mais dela diante dos enfrentamentos, intimidam-se quando se deparam com os problemas lá fora. Esse é o problema. Porque nós não podemos chegar aqui e dizer assim, uau, que palavra linda, nossa, que mensagem. Quando eu saio lá fora eu esqueci ela. Eu não consigo praticá-la. Diante dos enfrentamentos, ela sumiu da minha mente, eu não consigo colocar isso em prática. Então, nós não podemos aceitar sair de uma reunião, às vezes feroz como leão, e lá fora nos tornarmos indefesos como um gatinho. Tem um leão aí? Cadê o olhar de leão? Cadê o olhar de leão? Minha mulher fez um olhar ali, não sei se é de leão ou não. Cadê o olhar de leão aí? Tem um olhar de leão aí? Cada mensagem de direção que nós ouvimos é um treinamento para irmos a campo, para os nossos desafios lá fora. Nós temos todo o preparo para sairmos mais vitoriosos, mais vencedores em tudo. É por isso que eu disse, tem que sair daqui, o que você faria se fosse o quê? Se você fosse só o dobro mais ousado, talvez você já faria muita coisa. Mas e 10 vezes mais? O ano passado nós falamos da sabedoria de Daniel, que ele e os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram 10 vezes mais sábios do que todos os demais. Mas por que eles foram 10 vezes mais sábios? Porque também foram mais ousados. Enfrentaram, disseram não o que precisava dizer. Leia aqui comigo. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra.
Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas que por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Olha, isso aqui é lindo, porque Pedro e João, eles foram ameaçados, e quando foram ameaçados, eles fizeram essa oração. Pediram ousadia, coragem para levar a palavra de Deus. Diante de tantas ameaças, buscaram uma unção maior de ousadia para enfrentá-los. Imagina, eles tinham um desafio debaixo de ameaça. Aí qual a oração que eles pegam, param e fazem? Senhor, concede aos teus servos ousadia. Ao invés de eles se renderem, encolherem, se intimidarem, temerem, pediram uma unção maior de coragem. Por isso que é tão importante. Bispo, eu posso orar para o quê? Para tudo. Lembra da frase que a gente sempre diz? Até para orar você precisa o quê? Orar. Olha, Senhor, concede aos teus servos ousadia para anunciar, para falar o que nós precisamos falar. Deus se agradou tanto que o lugar tremeu pela presença e eles foram cheios do Espírito Santo. Olha que coisa incrível. Eles sendo intimidados, ao invés de encolher, retroceder, não, vamos aceitar isso aqui não. Concede aos teus servos, nos dê ousadia, nós precisamos falar com ousadia. Veja como Deus se agrada de um crente ousado e corajoso. O lugar tremeu, a presença do Espírito Santo foi derramada naquele lugar, estremeceu o lugar, eles tremeu, abalou o lugar, e eles anunciaram de forma ousada, saíram para anunciar a palavra com muito mais força para realizar e realizaram. Quem está entendendo, por favor? Você sabe por que muitos de nós não estamos muito mais à frente? Muito mais à frente, ou aonde deveríamos estar, justamente por isso. Espera, ao invés de se intimidar, porque pressões nós vamos sofrer muitas. Ao invés de se intimidar, para e diz, Senhor, eu quero ousadia. Concede a mim ousadia. Concede a mim coragem. Eu quero o espírito da coragem, eu quero o espírito da ousadia. Eu quero cumprir com aquilo que o Senhor colocou, estabeleceu como propósito da minha vida. Ameaças, espancamentos, prisões, era o que esses homens estavam enfrentando. E não se intimidaram. Não cederam. É o que Deus quer isso do seu povo. É a mesma coisa. Gente, a única coisa que muda, vamos lá. Existe alguma coisa nova debaixo do céu? Sim ou não? Sim ou não? Não, tem nada novo. A Bíblia diz que tudo que já aconteceu vai acontecer de novo. Então, o que acontece na terra? Uma renovação. A terra se renova naturalmente. Então, um salmo que fala isso é a coisa mais linda. Se a gente parar para ver como é que esse mundaréu de gente passa devastando a terra e ela está sempre regenerando, sempre se renovando, dando seus frutos, dando sementes, animais e assim vai. E cada época é uma geração. Cada época é uma geração. Essa é a nossa geração. É o nosso tempo. Nós somos as pessoas que vai marcar essa geração. E nós estamos sendo privilegiados. Para quem deu a resposta certa, nós estamos sendo privilegiados.
Nós somos a geração da pandemia. Quando contar isso para os nossos netos amanhã, que nós vivemos, passamos por esse tempo, que nós, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, que você não podia colocar os seus pés na rua, ficamos dias e depois meses trancados, que uma pessoa não podia botar os pés na rua, que não podia ninguém sair ou encontrar, ou que a igreja foi fechada, que ninguém podia ir para a igreja. Mas nós rompemos. Sabe que tem gente que não voltou para a igreja até hoje, depois da pandemia. Que foi uma grande cilada. Tem gente que está vivendo o reflexo disso. Isso foi uma grande armadilha. Porque por cada situação nós passamos pelos nossos testes. Cada época nós estamos passando por testes novos. Desafios novos. E aí, quanto cremos? Que resposta nós vamos dar? Qual a resposta que nós vamos dar de fé? Fugimos? Nos acovardamos? Nos escondemos? Ou vamos para o esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansaremos? O que vamos fazer? As coisas só estão se intensificando. Por isso que cada vez mais nós vamos precisar disso aqui, ó. Nós estamos falando de unção de governo. Para governar, Davi teve que enfrentar Golias. Golias tirou Davi do anonimato. Golias deu notoriedade a Davi. Mas e enfrentar o Golias? Como é que é? Porque cada um tem um Golias na vida, não tem? Sim ou não? Sim ou não? Cada um tem um Golias na vida. E enfrentar o Golias? O Golias, derrotar Golias te tira do meio da multidão. É enfrentar o que a grande maioria não tem coragem de enfrentar. Por que Daniel passou na frente de todo mundo? Chegou depois e passou na frente de todo mundo. Primeiro, relacionamento com Deus. Por confiar, por não negar a sua fé. Lança-se um decreto que qualquer um que se prostrasse ou adorasse um Deus que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. O que Daniel fez? Ignorou tudo aquilo, foi fazer o que ele sempre fazia. Precisa muita confiança em Deus, né? Sim ou não? Precisa muita confiança em Deus. Muita. Nós somos cheios do Espírito Santo para irmos além. Inclusive, está lá, Isaías 11:2. Os 7 Espíritos do Senhor. Lá da raiz de Jessé. Então, esses 7 Espíritos foram os 7 Espíritos que repousou sobre o Senhor Jesus, mas passou por Davi. Porque Davi é das raízes de Jessé. Então, o Senhor, Ele nos unge capacitando para coisas sobrenaturais. Agora, isso é comunhão. Isso é intimidade. Vamos estabelecer um propósito conosco aqui hoje? Vamos ler a Bíblia esse ano inteiro? Vamos ler ela inteira. Deixa eu fazer a colocação certa. Vamos ler ela inteira esse ano? Quem vai comigo nessa? Não, mas eu não vou gravar para você ler comigo. Eu não vou gravar para você ler comigo. Porque você vai falar que vai... isso aqui é igual... Às vezes, quando a gente cria o culto alternativo
em época de propósito. Não, mas eu vou trabalhar e tal, e se pelo menos tivesse o culto 7 horas da manhã, então eu iria, se tivesse coisa, aí você fala, então tá bom, vamos abrir. Aí os primeiros que falou, daqui a pouco não aparece. Não, você vai estabelecer. Você sabe, nós falamos outro dia, que se você ler 3 capítulos por dia, no final de semana 4, você vai ler a Bíblia inteirinha esse ano. Inteirinha esse ano. Bispo, eu não entendo nada. Leia sem entender. Você vai entender. Começa. Se familiariza. Vai para a tradução. Vou te dar uma dica. Vai para NTLH. 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 Nova linguagem de hoje. Vai para ela. Começa ali. Leia todos os dias. Antes de ler a Bíblia, ore. Porque você não pode, naquela correria, vou parar para ler a Bíblia agora. Você não vai entender mesmo. Para, Espírito Santo, me dê revelação, me dê entendimento. Me ajuda a entender, absorver. Porque, às vezes, direções... A primeira grande experiência que eu tive com a Bíblia, a primeira... ela já mudou a minha vida de cara. Ela já me tirou da realidade que eu estava. Que eu sempre falo que é da pesca maravilhosa. Eu li aquilo, eu tive o discernimento daquela pesca, que aquilo era a minha realidade. Eu todo dia voltava de rede vazia. Eu falei, mas é isso aqui que acontece comigo? O que mudou? Agora Jesus entrou no barco, deu a direção para onde lançar a rede, e a pesca foi diferente. Aí eu comecei a orar naquele sentido. Falei, entra no meu barco e me mostra onde eu vou lançar a rede. E mais importante do que me mostrar, faz os peixes entrar. Porque alguém determinou que aqueles peixes entrassem ali. Você tem dúvida disso? Alguém determinou que aqueles peixes entrassem ali. Vai lá, entra lá, todo mundo lá. Ó. E entrou. Quem vai ler? Então vai lá. 3 capítulos por dia, diga comigo, 3 capítulos por dia, e 4 no final de semana. O dia que você quebrar, por alguma razão, você compensa. Certo? Que hora que eu vou ler? Você pode fazer o seguinte, eu sei que brasileiro não gosta de leitura, então você lê 2 cedo, depois ou lê 1 de manhã e 2 à noite, ou 2 de manhã e outro à noite. Mas como você é uma pessoa que já está sendo preparado para andar 1 milha a mais, você vai terminar essa leitura no meio do ano. Sim ou não? No meio do ano. 1 milha a mais você vai andar. É isso aí. Senhor, dê graça aos teus servos. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Viram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removendo parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, repita essa palavra comigo, vendo a fé que eles tinham, não é ouvindo, é vendo a fé que eles... nós lemos certo, bicho? Que você vê. Jesus viu. Jesus não ouviu. Jesus viu a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo,
Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, e estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O Senhor não olhou para eles, olhou para a fé deles. Como é que Jesus viu essa fé? Afinal, Deus não responde necessidades, nem lágrimas, nem reclamações, nem dores, aflições, problemas. Ele responde fé. Ele responde fé. Até porque pessoas semelhantes ao paralítico, com certeza tinha outros ali. Mas ele alcançou o milagre. O Senhor viu a fé que eles tinham, ou seja, a fé chega primeiro no trono de Deus. Diga comigo, a fé chega primeiro no trono de Deus. Diga comigo, a fé revela confiança. Diga credibilidade que eu dou a Deus. A fé revela isso. A credibilidade que você dá a Deus, a confiança que você tem em Deus. O quanto eu acredito. O quanto eu creio. Você percebeu que algumas pessoas usaram o termo nunca vimos nada igual. Por que nunca viram nada igual? Porque não foi feito nada igual. Quando alguém faz o que ninguém está fazendo, colhe o resultado que ninguém está colhendo. Coloque isso dentro de você. Prestou atenção nisso? Por que nunca vimos nada igual? Porque não foi feito nada igual. Eles fizeram algo diferente. Quando uma pessoa cede à incredulidade, ela mostra ao Senhor que o problema é maior que ele. É como se ele não pudesse resolver aquele problema. É como se Deus não pudesse. Posso falar uma coisa com amor a vocês aqui hoje? Posso falar? Presta atenção no que eu vou falar para você. Presta atenção. Olha para quem está do teu lado assim, fala assim, acorda. Vou te dar uma dica importante. Você sabe como é que eu sei quando uma pessoa ele vem na igreja com propósito ou não? Eu sempre falo assim, eu não tenho problema nenhum. Eu vou te ensinar uma coisa que você deve aprender, tá? A não ser que você tenha, e grave bem, para você falar assim, o bispo disse que é proibido. Não, não estou falando nada disso. Não estou falando que é proibido você ir no banheiro, não estou falando que é proibido você ir beber água, não estou falando que é proibido você ter uma necessidade, você precisa. Não, não estou falando. Eu estou falando de foco. O que você deve aprender? Bebe água antes de começar o culto, chega mais cedo, toma água, e vai no banheiro antes. Depois eu não posso levantar mais, bicho? Pode. Pode. Somente quem tem essa necessidade. Pode. Às vezes eu percebo que no momento da palavra, pode ser eu pregando, pode ser a bispo, eu vejo gente levantando e eu falo assim, entendeu nada. Entendeu nada. Ela não dá nem ouvido ao que o Espírito Santo está falando para ela.
E às vezes, aí é onde estão os erros, os grandes erros na vida da maior parte das pessoas. Todo mundo quer uma grande transformação na vida. A grande transformação começa com as pequenas mudanças internas. Mudança de mentalidade, mudança de foco. Como eu disse, se todo culto que você vier, você já conseguir incorporar algo na sua vida, imagina o quanto você cresce. O quanto você evolui. O quanto. Por que eu disse, se você ler a Bíblia inteira esse ano, e ler com entendimento, não ler por ler com entendimento e discernimento, você vai terminar mais sábio do que a maioria das pessoas. Porque a Bíblia te torna mais sábio. Você entendeu? Ela vai te colocar à frente. Vai te colocar à frente de muita gente. Você sabia que tem registros de pessoas que cresceram e prosperaram? Existe esse registro de pessoas que cresceram e prosperaram na vida só lendo Salmos e Provérbios? Sabia disso? Cresceram e prosperaram na vida meditando nesses 2 livros. Agora, imagine você, como ser humano, pegando todos os ensinamentos bíblicos do Velho Testamento, do Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus. Quanto isso vai te colocar à frente? Mas com entendimento, com discernimento. Isso te coloca à frente da grande maioria. Parece uma coisa assim, é porque muitos não dão essa atenção. Não julgam isso ser importante. Mas por que você senta com a gente para poder receber uma direção, uma instrução? Por que você faz isso? Por que você pede uma clínica com o pastor? Porque você acredita que o pastor vai te dar uma direção que você não tem. Não é verdade? Vai ter uma orientação para você que você não tem. Mas de onde a gente tira essa direção, essa orientação? É dos livros de coach por aí? Não. Porque eles tiram da Bíblia. Então é melhor ir na fonte, que a gente pega do Espírito. Tem muita coisa boa. Não estou falando, não estou criticando, tem coisa, não, mas tem coisas que pode somar. Porém, você tira do lugar certo, você tira da fonte. Você pega do Espírito do autor. Porque tudo que a gente está lendo, a gente está pegando do Espírito do autor. Não é verdade? Está bebendo do Espírito dele. Então, se você colocar isso dentro de você, você pega essa situação que nós acabamos de ler. O que aconteceu com esses homens? Eles não deram a situação por perdida. Eles tinham um problema. Por isso que eu disse, né? Cuidado com as pessoas que você anda. Então, tinha 4 no mesmo espírito, 5 com paralítico, na mesma fé, no mesmo propósito. E aí, eles não argumentaram, não viraram as costas para Deus. Eles tiveram uma atitude corajosa, ousada, criativa. É o tipo de pessoa que não se deixa parar. Que nada, não permite que nada seja um impedimento para que ela siga adiante. Eles poderiam ter chegado ali e dito assim, gente, mas não tem jeito, ó. Nós chegamos aqui, a casa está lotada, está cheia de gente, tem gente na porta, Jesus está lá dentro pregando. Mas alguém ali disse assim, alguém, a Bíblia não fala, alguém diz, gente, nós chegamos até aqui, nós não vamos voltar. E se nós acreditamos que Jesus pode mudar a situação do nosso amigo aqui, então nós vamos até o fim. Mas como? Por onde nós vamos? Ué, não tem como entrar. Então vamos pelo telhado. Vamos pelo telhado. Telhado é telhado, gente, em qualquer lugar. Não é verdade? Telhado é telhado. Eles destelharam o lugar, subiram a maca com o enfermo, olha os riscos. Telhado é telhado, telhado é em cima, não é? Então, imagine subir esse paralítico até esse telhado. Será que o telhado era resistente o suficiente?
e desceram até Jesus. Desceram e a Bíblia diz o seguinte, que fé sem obras é o quê? Vamos de novo, fé sem obras. Mais uma vez, fé sem obras. Aí é por isso que o Senhor viu a fé através da ação de fé. Aqui não tem fé morta não, hein? O Senhor olhou e falou assim, que é isso? Eles mostraram uma fé ousada, corajosa. Não ficaram ali chorando as pitangas, dizendo assim, não dá, nós tentamos. Inclusive, uma curiosidade, tá? Uma das origens do significado de chorar as pitangas vem do vocabulário pitang ou mitang, que na língua guarani significa criança. Portanto, chorar como criança. Chorar as pitangas é chorar como criança. Aqui também é cultura. Então você já está saindo daqui mais culto hoje também, né? Eles agiram, não foram vencidos pelas circunstâncias, nada foi obstáculo, e é maravilhoso, porque escrituras como essas nos motivam intensamente. Nos mostram que você vê que às vezes nós precisamos romper com os telhados das circunstâncias. Às vezes tem um telhado aí que são circunstâncias que precisam abrir um buraco no telhado das circunstâncias. Diga comigo, eu vou abrir um buraco no telhado das circunstâncias. Quer dizer, não tem problema, não, vou abrir. Que resposta você dá diante de um diagnóstico negativo? De um problema familiar? Qual a resposta? De um problema financeiro? Mas o cara falou que não tem jeito. O médico falou. O cara lá disse que não dá para agora. Peraí, é a mesma coisa. Vai dar. Eu vou abrir um buraco. Eu vou orar. Eu vou buscar. O que sai de você quando você é testado? Confiança ou desconfiança? As reações que saem de você são as de um justo ou de um ímpio? O que sai? Em tudo, tá, gente? Nós somos testados de todas as formas. Circunstâncias, pessoas. Nossos maiores desafios são pessoas. Você não tem vontade de mandar alguns ir à merda de vez em quando? Não tem? São os nossos desafios. Você não tem vontade de vez em quando pegar um de pau? Então, são os nossos desafios. Qual a resposta? Porque são essas respostas que nós estamos mostrando a Deus. De vez em quando não coça a língua para falar de alguns e fala, não, mas esse não é um problema meu. Senhor, cuida. Quero um coração igual ao teu. Quero o teu espírito na minha vida. Quero fazer o que o Senhor... Quem quer governar esse ano? Vou perguntar de novo. Quem quer governar esse ano? Começa pelo autogoverno. Sabe o que é o autogoverno, né? Quem que você vai governar? Você. Então aquela barra de chocolate não vai te controlar mais. Você vai dominar ela. Entendeu? Aquele prato imenso não vai te dominar mais. Você vai dominar ele. Pior que a pessoa fala, enche o pratão, você fala assim, o que você está fazendo? Estou dominando ele. Ele não vai... Vou mostrar quem manda aqui. Vai até o último garfo. Entendeu? Quis me afrontar, vou colocar para dentro. Não, já vai na medida. Já vai na medida. Vamos começar assim.
Já começar no autogoverno, né? Aquelas coisas que te controlam, não pode controlar mais. Tudo tem a ver com confiança, gente. Tudo que nós estamos falando aqui, ó. A maneira como nós reagimos diante de situações deixa claro o nível de confiança que nós temos em Deus e na sua palavra. Quanto cremos na palavra? O quanto cremos? É igual o que nós vivemos agora nessa questão de eleições e etc. Eu continuo dizendo, eu acho que Deus nos deu um grande teste. Né? Porque o Messias, que é o nosso socorro, não é o da terra, é o dos céus. Não é verdade? Acho que Deus deu um grande teste a nós. E agora? Aonde está a nossa confiança? A quem nós estamos clamando? O nosso socorro vai vir de onde? Então, mas bateu um sentimento de desesperança em muita gente. É a frase que eu entrei aqui desde os primeiros dias. Presidente muda, governo não. Nós somos cidadãos do reino. Nós vamos falar muito sobre isso esse ano. Cidadão do reino. Cidadãos do reino. A oração do Pai Nosso, você aprendeu, venha o teu. Nós somos cidadãos do reino. Cidadão do reino tem outra cultura. Por isso que nós não nos ajustamos a essa cultura. Nós já temos uma cultura. Entendeu? Quanto mais você entrar nisso, mais Deus vai governar a sua vida, mais você vai desfrutar do reino, porque nós somos cidadãos do reino. Nós não somos da terra. Nós temos uma cultura, nós temos um rei, nós conhecemos através da Bíblia a vontade desse rei. O que esse rei pensa, para onde esse rei, ele governa para nós, ele governa para os seus súditos. Nós não podemos, cada situação, a gente dizer assim, o meu mundo acabou, o meu chão se abriu, não quero mais viver, minha vida acabou, não tem mais saída. Não é isso que o Senhor espera ouvir do justo. Agora não tem mais, não tem, acabou, minha vida acabou. Não, mas tua vida acabou por quê? Por isso que o nosso coração está no lugar certo. A mensagem do Senhor para nós é sempre de encorajamento. Por isso que a Bíblia diz sempre a frase, diga comigo, levante-se. Olha para quem está do seu lado, fala, levante-se. Agora olha para ele e diz, esforça-te. Agora devolve, um falou, o outro agora fala, bom ânimo, anima-te, não temas. Agora diga com autoridade para ele, você é mais que vencedor. Continue, avance. Essas são palavras de fé. Entendeu? Essas são. E, inclusive, quando estiver lá dentro de casa e um estiver mais abatido, fala assim, vem cá, olha aqui. Levante-se, coragem, bom ânimo, esforça-te. Essa é a palavra, você é mais que vencedor. Quem vai fazer isso? Aí eu imagino que você faz todo o outro, eu falo assim, porque você não está na minha pele. Você fala, não é possível. Aí você já muda a oração. Aí fala assim, tira esse espírito e coloca um espírito novo, Senhor. Coloca o teu espírito aí. E se falar assim, mas para você é fácil, faça. Agora, Senhor, tira esse coração de pedra. Coloca um coração de carne. Hebreus 11 diz, foi pela fé. Moisés clamou ao Senhor num cenário sem saída, e o Senhor ordenou que avançasse, marchasse. Lembra lá diante do Mar Vermelho, Faraó atrás, quando foi clamar, o Senhor disse, opa, por que clama a mim? Marcha, meu filho, e tu fende o mar.
Olha que coisa. Marcha, levanta e marcha. Josué disse Deus disse para adentrar ao Jordão, e molhando os pés, que as águas parariam de correr e o Jordão foi aberto. E aí, você vê, os dois é todo no sentido de marcha, não pare, siga, vai, começa a marchar, começa a pisar nas águas. Davi diversas vezes perguntou ao Senhor se deveria seguir, e Deus ordenou que fosse adiante e enfrentasse. Sempre. Vamos? Enfrenta. Vai. O papel do diabo é tentar nos intimidar e nos enfraquecer, o nosso é não permitir. Lembra de uma pregação que nós fizemos? Que o papel dele ele se chama o tentador. Tentar, ele vai tentar o tempo inteiro. Agora, esse é o papel dele. O papel dele é tentar me tentar, e a minha função é não deixar que a tentação dele tenha efeito sobre mim. Entendeu? Às vezes tem pessoa que fala assim, não, o diabo tenta muito, o diabo... Não, não é só você não, você não é exclusivo dele não. Todo mundo, esse é o papel dele. E cabe a você não deixar. Não encontramos na Bíblia nenhuma direção para desistir, retroceder, parar, abrir mão. Nenhuma. Jesus deixou claro que tudo é pela fé. Seja feito conforme a tua fé. Jesus disse, a tua fé te salvou. A sua fé te curou. Tudo é possível ao que crê. Se crer, verá a glória de Deus. É o que nós vemos na Bíblia. Pela fé, nós veremos a glória de Deus. O escape, o favor, o livramento de Deus. Nós teremos vitórias independente de qualquer coisa. Nós teremos vitórias. Esse é o Espírito. Mais uma vez, diga comigo, pode ser a partir daqui, 10 vezes mais. Diga, eu serei 10 vezes mais ousado. O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? Você já sabe. Você falaria assim, eu enfrentaria isso, eu daria esse passo de fé, eu teria coragem para ter aquela atitude, para dar aquele passo naquela direção. Então, está na hora. É isso aí. Está na hora. Andar com Deus é uma aventura maravilhosa, gente. É uma aventura. É uma aventura. Porque constantemente nós enfrentamos desafios que nos levarão para um nível mais alto. Deus está sempre trabalhando para isso, para nos tirar da zona de conforto, nos levar para um nível mais alto, para um lugar melhor, para o crescimento, para o progresso. Por quê? Nós sabemos que uma vida sem progresso é uma vida frustrada. O progresso, ele traz realização. Quando você encontra uma pessoa frustrada, onde não há progresso? Parou. E por que parou? Porque a fé parou. A caminhada do justo, diga comigo, ela é progressiva. Essa é a caminhada do justo. Quando não há progresso, é porque há algo de errado com a fé. Entendeu? A fé, eu não estou praticando, talvez, a minha fé está sem obras. Por isso que não estou progredindo. Se um justo não avança, é porque não está praticando a fé viva. Consequentemente, não terá progresso, porque a fé na palavra de Deus, ela funciona. É você olhar e, meu Deus, a vida de tanta gente tem sido transformada no mundo inteiro, através da palavra, através de decisões corajosas. Isso não me domina mais, não serei mais esse. Eu não aceito mais ser só um religioso. Porque a fé viva é uma afronta para um religioso, você sabe disso, né? Religioso gosta só de criticar, apontar o dedo. Tem crítica de tudo quanto é lado, de tudo quanto é forma. Agora, eu creio na teologia da abundância. Quem crê?
Sabe o que é a teologia da abundância? Diga comigo, mais do que o suficiente. Teologia da abundância é você ter mais do que o suficiente. Na teologia da prosperidade, está lá meu culto, indica para o crítico, para quem gosta. Não, o bicho falou de teologia da pobreza. Viva a teologia da pobreza, fique em paz. Você não gosta da teologia da prosperidade? Viva na pobreza. Eu não fiz voto de pobreza, você fez? Sim ou não? A Bíblia diz que uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes. O que tem fé para comer carne não critica o que tem fé para comer legumes. O que tem fé para comer legumes não critica o que tem fé para comer carne. Quem pode responder? Oi, se eu creio que eu posso comer carne, se você crê que você pode só comer legumes, você vai criticar a minha fé? A Bíblia te ensina, não faça isso. Entendeu? Só que tem pessoas que ela vive simplesmente esse tipo de... Eu não tenho fé para alcançar, então eu tenho que criticar todo mundo. Eu critico a fé de todo mundo, eu critico a teologia de todo mundo, né? Eu não quero viver a teologia da miséria, da escassez, até porque nós não encontramos nenhum herói da fé vivendo isso. Os heróis da fé não viveram isso. Vai para José, vai para Davi, vai para Salomão, vai para Abraão, vai para Josué, vai uma leva, os reis e assim por diante, os profetas vivendo coisas extraordinárias. O próprio Jesus, mais do que o suficiente. Jesus tinha sempre mais do que o suficiente. Se somos de Cristo, a Bíblia diz que nós somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 29. Tudo é pela fé. Amém, pessoal? Você sabe como é que muitas pessoas mudaram suas histórias aqui dentro da igreja? Muitos acreditaram, tinha uma dificuldade tão grande. Eu vou compartilhar uma coisa interessante com vocês. Presta atenção, vou compartilhar uma coisa interessante com vocês, tá? Sobre segunda-feira. Quantas pessoas tinham dificuldade de estar na reunião de segunda-feira porque achava que era pecado? Eu vou na igreja para pedir prosperidade? Não, você não vai na igreja para pedir prosperidade. Mas é promessa. Visão, direção, revelação, sabedoria. Isaías 11, 2 diz que é um espírito. Riqueza é um dom. Onde você vai achar esse dom? Aonde? Então, o que precisa acontecer? Hoje, quantas pessoas que são instrumentos poderosos para o reino, investidores, um canal no reino, que tinha dificuldade para estar na segunda-feira? Tinham dificuldade. Por quê? Porque a religião incutiu como um pecado. Você vai na igreja para buscar dinheiro? Primeiro, minha é a prata, meu ouro. É melhor ir na igreja ou ir no banco? É melhor ir na igreja ou ir no banco? Hã? Então, minha é a prata, meu é o ouro. Minha é a prata, meu ouro. Muitas pessoas não vão na igreja, mas vai no banco. Pedir emprestado, pedir empréstimo. Não é verdade? Pedir um crédito pessoal, quando devia estar dando. Quando deveria ter para emprestar. Então, por que é tão importante a cultura, a fé do mais do que o suficiente? Porque você olha na Bíblia, as pessoas que passaram a seguir Jesus, elas tinham mais do que o suficiente investindo no reino para ajudar outras pessoas. Olha quanto é importante isso. Quer um exemplo? Fabiano, levanta a mão. Fabiano tinha dificuldade para estar na segunda-feira no início. E um dia eu disse para ele, eu falei assim, cara, isso é bíblico. Hoje é uma das pessoas mais prósperas na igreja. Mas tinha uma dificuldade. Você tem que buscar de Deus visão, direção, graça, que Deus confie nas tuas mãos. E o quanto a pessoa pode fazer, o
quanta gente a gente pode ajudar através da abundância, do mais do que o necessário. O quanto o reino expande, quantas almas são alcançadas através do mais do que, quantidade excessiva mais do que o necessário. Ou seja, você tem para você e tem para os outros. Que é o grande objetivo. Agora, se eu sou egoísta, a primeira coisa que você tem que aprender é que a fonte nunca seca. Essa é uma fonte que não seca. Diga comigo, essa é uma fonte que ela não seca. Por isso que eu estou dizendo, querido, seja um súdito do reino e não do governo. Reino. O reino, a fonte não seca. Entendeu? Ah, bicho, mas tá aí, ó, mas governo, meu filho, não tinha ninguém maior do que Nabucodonosor, virou bicho, foi pastar. Quando Deus resolveu levantar Ciro para tratar, levantou Ciro, e Ciro devastou com o império da época, e ainda foi um instrumento para investir no reino. Deus usa quem Ele quer. Ele mexe onde Ele quer, com quem Ele quiser. Nós fomos ungidos para levar boas novas, mesmo quando a palavra é de correção. Ela sempre virá acompanhada de restauração quando há arrependimento. A palavra chama-se boas novas. Boas notícias. Quando nós pregamos, eu tenho boas novas para você. Deus tem boas novas para você. Isso aqui são boas novas. Eu tomo posse. Ela está abençoando a minha vida ali. Diga para quem está do seu lado, Deus tem boas novas para você. Gente, é para falar para quem está do seu lado. Eu vi gente virar para a cadeira do lado, que não tem ninguém sentado, e falando para não sei quem. Fala para quem está do seu lado. A pessoa falou assim, não tem ninguém do meu lado aqui, deixa eu falar para o meu amigo oculto. Fala para quem está do lado, declara, profetiza sobre a vida das pessoas. Deus é um Pai amoroso e se nós, a Bíblia diz que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará bens. Nós precisamos absorver tudo isso, pegar tudo isso com muita força. Quando uma pessoa está incomodada com os resultados da vida dela e não quer romper, se torna difícil pagar o preço da fé viva. A pessoa não sai do lugar. Não, eu acho que é difícil pagar. Não, mas eu preciso pagar, que é o que vai me tirar do lugar. É o que vai mudar minha história. É o que vai curar meu destino. Não perca seu tempo pensando, racionalizando, remoendo bobagens, questionamentos. Tudo que nós, por isso que, você já prestou atenção que dentro dessa igreja nós gastamos muito tempo com a palavra? Porque nós entendemos que se a palavra não mudar a vida de uma pessoa, nada muda. Nada. Se a nossa mente não se encher da palavra de Deus, ela se encherá de qualquer outra coisa. Vai se encher de qualquer outra coisa, como doutrinas diabólicas sugeridas pelo mundo, pelo diabo. Você quer ver um negócio? Você quer ver como esse negócio é terrível? Eu tive gente que foi acompanhando tantas notícias nessa reta final de ano, e que o exército vai entrar, e que o Bolsonaro está preparando uma estratégia, e que não sei o que, e aí fake news. Eu atendi gente subindo a pressão, com problema de pressão, por causa dessa baboseira. Pressão alta, por causa dessa baboseira. O que nós precisamos? O Deus que cuidou de nós até aqui vai continuar cuidando. Eu vou buscar a Deus
Eu já aprendi que o homem não pode mudar nada. Se Deus quer usar homens, Ele vai usar as pessoas certas, operando Ele, ninguém pode impedir. Então, eu vou buscar aquele que pode resolver. Eu vou me blindar, vou me encher da palavra, vou me encher do Espírito, vou me alimentar para não permitir que esse lixo entre dentro de mim. Eu vou me encher da palavra, do Espírito de Deus. É a maneira que a gente tem de proteger a fé, de nos manter focados. Às vezes minha mãe ligava e falava assim: filho, o que você acha? Eu falava: eu acho que está tudo sob controle, tudo vai terminar bem. Mas o que você acha? Eu falei: eu não estou acompanhando nada, mãe, não tenho esse interesse. Mas eu falei: não interessa, porque o presidente sai, entra outro, mas o governo é o mesmo. É o reino. É assim. Senão a gente fica doido. Não é verdade? Todos ficam doidos. Não é? Fica doido. Cacildes. Não é? Porque senão você vai se intoxicando. Quando você deveria estar se purificando. Espera aí, tudo isso é bíblico. Eu vou me preparar, vou estar com a minha vida no altar, porque eu não sei. Uai, se Jesus está às portas, eu estou pronto, estou com a mala pronta. Não vou levar mala, mas, entendeu? Estou preparado. É isso que nós precisamos, esse tem que ser o nosso foco. Senão você fica doido. Um dia a minha própria mãe virou para mim e falou assim: nossa, filho, eu não quero assistir mais esse negócio, não. Essa noite eu acordei com pressão alta. Eu falei: então, está errado. Porque realmente, você vai ficando furioso. Né? Tanta mentira, tanta coisa, tantas situações, e você vai se enchendo de lixo. Quando nós deveríamos estar enchendo de fé, do Espírito certo, da palavra. Essa não é a primeira e nem a última vez que tudo isso, nós vimos tudo isso, e vai acontecer outras vezes. Agora eu preciso... A Bíblia não diz que haveria uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? Eu acredito nisso ou não? Sim ou não? Ah, bicho, mas vai todo mundo... por isso que eu falei, por isso você tem que conhecer a Bíblia. Porque Deus responde oração, não é verdade? Deus responde oração. Quando Eliseu estava cercado por um exército enorme, ele vira e diz assim: Senhor, peço fere de cegueira a eles. Chegaram, conversaram com ele, perguntaram se viram onde ele está. Perguntaram, ele conduziu os caras no caminho que ele quis, os caras não conheceu ele, Deus cegou. Então pode achar todo mundo e não te acha. Pode prejudicar todo mundo e não te prejudica. Por isso tem que conhecer, porque Deus vai responder as orações. Senhor, ó, está aí, está com maldade para todo mundo, mas que não me ache, não me enxergue. Agora, se enxergar também, dá um de Elias, né? O rei mandou te levar. Desce daí, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a você e os seus 50. Fogo do céu desceu. Não é verdade? Sim ou não? Acontece. E eu falo, as pessoas não podem brincar. Eu estava contando para uma pessoa esses dias, e o Fabiano vai lembrar disso. Hoje está muito complicado você fazer as coisas, inclusive para ajudar os outros, né? Você precisa ter cuidado para ajudar os outros, né? E eu tive uma ocasião aqui, um senhor, que ele me apareceu aqui chorando, e aí ele falou assim, chegou chorando, que o gás da cozinha acabou e tal, e eu tinha deixado a esposa lá em prantos, porque não tinha o que fazer. E eu abençoei ele, dei uma cesta básica para ele, deu dinheiro para ele comprar o gás. Aí daqui a pouco esse homem aparece de novo, e aí chorando novamente, porque está em dificuldade, porque não sei o quê, ia cortar a energia, não sei o quê. E aí eu peguei e falei para ele assim: deixa eu entender, o que o senhor faz? O senhor trabalha com o quê? Aí ele falou: eu sempre trabalhei transportador, eu trabalhava logística e tal, e não sei o quê. Eu falei: então o senhor tem habilitação para dirigir ônibus, caminhão, essas coisas? Ele falou: tenho. Eu falei para ele, então faz o seguinte,
o senhor está em dificuldade, nós temos um trabalho que a igreja realiza, um trabalho social, e o senhor é habilitado, dirige o ônibus para o trabalho social, e eu vou te ajudando com alimentação, vou te ajudando com cesta básica, até o senhor se encaixar. Aí ele começou. Mas ele começou a ser um problema. E o pessoal aí, da época do sopão, começou a reclamar da violência dele no trânsito, no ônibus. E eu chamei ele, conversei com ele, falei, o pessoal está reclamando da forma que o senhor está conduzindo, não pode, é um ônibus da igreja e tal e tal. Ele não gostou muito e tal, eu falei, esse negócio não vai dar certo. Aí ele não melhorou. Eu chamei ele e falei assim, querido, quero agradecer ao senhor pelo apoio, mas não vai precisar mais que o senhor dirija o ônibus. Ok? Aí o que aconteceu? Ele saiu e levou a igreja na justiça como trabalhista, que ele trabalhava e dirigiu o ônibus para a igreja. Ele fez desse jeito. Dessa forma. Aí o Fabiano foi o advogado. Aí na época, por questões, né, na audiência, foi a primeira, Fabiano? Foi a primeira audiência? Então, sempre existe aquela questão de, para não acionar a justiça à toa, né, tem que ter alguma coisa, algum acordo. E eu falava, Fabiano, cara, eu não aceito dar R$1 para esse cara. Eu não aceito, porque não é isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Aí o Fabiano até na época falou assim, bispo, por causa da justiça, por causa daquela coisa, se eu quiser fazer alguma coisa, eu posso fazer? Eu falei, fica à vontade, mas eu não acho justo. Eu acho que você deu até alguma coisa lá, não deu? Então, e aí foi feito. O dia que ele pegou esse dinheiro na mão, ele começou a secar. Secar em vida. E ele foi internado no hospital de base e começou a definhar. Família pediu para nós irmos orar por ele. Nós fomos. Bispos foram, pastores foram, mas não adiantou. Ele morreu seco dentro do hospital. Não brinca com o mundo espiritual. Não encontrava o que era, não tinha uma justificativa para aquilo, ele só foi definhando. Isso é sério, o mundo espiritual é mais sério do que você imagina. Por isso, cuidado com palavras, cuidado com atitudes. Cuidado, porque isso tudo volta. Isso tudo volta. Tudo volta. Entendeu? Eu tenho uma situação aqui que eu poderia falar que eu não vou falar, mas de uma acusação falsa, de alguém que eu sabia que era falsa, que eu investiguei que era falsa, e na acusação falsa era falsa, e depois se tornou, em outra ocasião, a pessoa morreu por causa daquela acusação que ela acusou alguém de ter feito, ela morreu por causa daquela situação. Olha como é sério. Por quê? A palavra, ela está se cumprindo o tempo todo. A gente precisa levar a palavra a sério. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Existe uma guerra cultural doutrinando a mente das crianças, dos jovens, porque por muito tempo a igreja, os cristãos, os pais, não se posicionaram na sociedade, na escola, na família. Crentes que permitiram que o diabo entrasse na mente para questionar o que não deve ser questionado. Somente as pessoas bem fundamentadas na palavra não vão ceder à cultura. Nós precisamos absorver a palavra de Deus, sofrer a renovação.
a renovação mental, não ceder à cultura do mundo. O Espírito Santo, ele trabalha para que a nossa vida, a nossa mente seja organizada, mudada, dirigida por Ele. A palavra de Deus, ela deve entrar em nossa vida como água que limpa, purifica, lava a sujeira da mentalidade do velho homem. Sabe aquela purificação? Renovação mental é uma nova maneira de pensar. Muitos preferem absorver o lixo do mundo impregnando-se do que a impregnar-se das Escrituras. Cada um de nós, como cristãos, nós recebemos a mente de Cristo. Portanto, nós devemos pensar, raciocinar, viver a vida, fazer escolhas como Cristo. 1 Pedro 2,21 diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Queridos, tome uma decisão aqui hoje. Tome uma decisão que você vai... Eu quero esse espírito de ousadia. Eu quero me tornar uma pessoa 10 vezes mais ousada. Nós precisamos aprender, se não entendermos com profundidade que é a palavra de Deus revelada que deve nos nortear, nós perderemos todos os portais de oportunidades, a exemplo dos mestres da lei, que estavam apenas para criticar ali o Senhor Jesus operando milagre. Gente vivendo milagre e outros para criticar. Isso acontece. Como acontece muitas vezes, pessoas vêm à igreja para questionar, remoer, criticar a fé de quem está agindo, frutificando. Pessoas questionadoras, geralmente são orgulhosas, amargas, vazias, conduzidas pelo mal. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça e favor aos humildes. Somente os humildes prosperam, têm honra, favor, porque são aqueles que ouvem a Deus. Portanto, se tornem ousados, corajosos na fé. Exemplos do que Deus pode fazer por alguém que se humilha, está aí, nós estamos vendo. Geralmente os orgulhosos são covardes, frágeis diante dos obstáculos. O arrogante, o orgulhoso não se esvazia, está sempre com medo de perder alguma coisa. O humilde sabe que com Jesus não tem nada a perder. Ele ousa na fé, por isso não se intimida. O humilde, o justo, sabe que com Cristo tudo está seguro. Nós sempre falamos que se você não mudar a sua mentalidade, nada em sua vida vai mudar. Aí é onde continua acontecendo só perdas, somente perdas, e muitos continuam insistindo em manter uma mentalidade, muitas vezes religiosa, emocional. Se não houver uma mudança interna, externamente não mudará. O texto diz: ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Que lindo, né?
Nós não veremos algo diferente se não fizermos também diferente. Ou se fizermos tudo igual, vai continuar tudo igual. Aqueles religiosos nunca viram nada igual. Porque os 4 homens que carregavam o paralítico fizeram algo que ninguém jamais havia feito ou visto. Quando tiveram aquela atitude ousada de fé, viveram algo fora do comum. E eu sei que você quer viver algo fora do comum. Não tiveram medo de romper, avançar e fazer o que ninguém fez. Pessoas corajosas não deixam que o medo lhes diga o que deve fazer. Não é o medo que deve dizer o que você vai fazer, é a fé. O que a tua fé está dizendo que você vai fazer? Deus não espera que você espere de forma passiva o que sonha, o que deseja. Mas Ele espera que você dê passos corajosos de fé. De forma passiva ninguém chega a lugar nenhum. Então está na hora de viver uma fé ousada. A Bíblia diz, vendo a fé deles, o Senhor não viu somente. O Senhor não os viu, mas viu a fé deles. O que eles fizeram não foi algo comum, fizeram algo incomum. E viveram o que todos disseram, nunca vimos nada igual. Peça essa ousadia. Eu quero esse espírito ousado. Você viu que os discípulos estavam ali debaixo de ameaças. E o que eles pediram? Concede aos teus servos. Concede aos teus servos esse espírito de ousadia, para que nós possamos anunciar, para que nós possamos fazer, cumprir com propósito. Nós não viveremos coisas incomuns se continuarmos fazendo o que é comum, o que todos fazem. Nós devemos agir a fé de forma ousada e incomum. Coloque isso dentro de você. Você se propõe. Tenha a disposição de enfrentar, romper barreiras, ir além, fazer mais, algo diferente. Como nós vamos viver algo sobrenatural se não arriscarmos? Se permanecermos na autopreservação, calculando os riscos. Como? Lembre-se que o lugar mais seguro é o lugar da fé. Diga, o lugar mais seguro é o lugar da fé. Não pense que esse lugar que se chama de seguro tem segurança, porque não tem. Às vezes tem pessoas que estão naquela zona de conforto ou na zona de segurança e não tem segurança e conforto nisso. O lugar mais seguro é o lugar da fé, onde a fé está. Esse é o lugar mais seguro. Lembre-se que o lugar mais seguro quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho era o Mar Vermelho. Quando Jesus e Pedro estavam caminhando sobre as águas, era ali, sobre as águas no meio da tempestade, é onde a fé estava. É onde a fé está. Esse é o lugar mais seguro. A Bíblia diz em Mateus 14, 24, o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar-se, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé,
porque você duvidou. A palavra é coragem. Sou eu. Não tenha medo. O diabo sempre vai tentar nos impedir de avançar, de sair do barco e viver o que nunca vivemos, que significa coisas novas, sobrenaturais, viver um novo tempo. Deus tem um novo tempo para você. O medo é criativo, faz você ver aquilo que não existe. Eles enxergaram um fantasma e era Jesus indo socorrê-los. Olha o que o medo faz. Era Jesus e eles estavam enxergando um fantasma. O sobrenatural é vivido após uma ação ousada de fé. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com o Espírito Santo. Está na hora de se libertar do medo. Está na hora de se libertar dessas travas. Está na hora de viver o sobrenatural. Se liberta do medo de assumir riscos. Esse tem sido o grande impedimento na realização de sonhos na vida de pessoas. Chega. Jamais viveremos as grandezas de Deus se não cremos em sua palavra. Vai, está na hora. Está na hora. Temer já está errado. Se o temor está, daí em diante nada vai caminhar bem. Não tira o foco da coisa certa que é Jesus. E fé é foco. Chega de retrocessos. Fé é pensar bem de Deus. É confiar na sua palavra. Creia. Fala com Deus. Diga: Deus, eu quero esse Espírito na minha vida. Senhor, eu quero esse Espírito na minha vida. Eu quero o Espírito de ousadia sobre a minha vida. Eu quero o Espírito de ousadia na minha vida, Senhor. Eu quero unção sobre a minha vida, Senhor. Eu quero unção, eu quero coragem. Eu quero ousadia sobre mim, Senhor. Eu quero, chega. Busca a libertação das travas que te travou aí nos anos anteriores. Chega de temer. Que a sua confiança, a sua fé seja algo tão poderoso que ela elimine de uma vez por todas todo o medo da tua vida. Muitas pessoas dão passos de fé ousados, vivem coisas incríveis, depois não mantêm a mesma fé que ousaram para conquistar. Mudam a fé, começam a afundar, frustram-se, decepcionam-se. Eu tenho uma palavra para você. Não questione seus passos de fé, questione a fé que está manifestando agora. Porque muitas vezes a gente começa a questionar: será que eu devia ter feito isso? Será que eu devia ter feito aquilo? Será que eu deveria ter dado esse passo de fé? Não questione os passos de fé, questione a fé que você está praticando agora. E é essa a fé que você precisa recuperar. Não, eu dei um passo de fé e eu vou chegar do outro lado, eu vou romper, eu vou crescer, eu vou avançar. Deus vai me colocar seguro do outro lado. Muda a fé, muda a visão e o espírito, muda os resultados. Quando isso muda, tudo muda. Então não tenha mais medo de assumir riscos. Tudo começa assumindo riscos. Tudo que é valioso custa caro, demanda atitude de fé diferenciada. Tudo que tem valor custa caro, então assuma essa posição. Diga não aos nãos do diabo.
Diga não aos nãos do diabo. Diga não aos medos. Diga não à incredulidade. Diga não ao lugar confortável e aparentemente seguro. Diga não. Essa mensagem nos ensina sobre determinação. Quando uma pessoa realmente quer uma mudança na vida, ela não deixa que os obstáculos sejam um impedimento para ela. Arrisque, avance, saia do barco. Sai do barco, comece a andar sobre as águas. O diabo não quer que você saia do barco. Ele não quer, porque ele sabe que você vai viver o sobrenatural. Ele vai trabalhar através do medo, colocando medo, dúvida, para tentar fazer você afundar. Então, se liberte disso, olhe só para Jesus. Saia daqui disposto. Eu vou andar uma milha a mais. Eu vou fazer o inusitado. Agir a fé com ousadia. Eu vou sair do barco. Quando uma pessoa quer mais, ela faz mais. Ela esgota as possibilidades. Ela é tomada por uma força interior que não a deixa parar. Então pega esse espírito para você. Se algo é importante, ela rompe com as barreiras. Não adianta dizer que algo é importante e não romper com as barreiras. Ou usar a fé para conquistar. Enquanto houver um meio para lutar e insistir, continue. Eu não paro, eu não desisto. Quando uma pessoa crê, dá passos ousados e continua agindo a fé, ela tem um comportamento diferenciado da maioria. Ela parte por tudo ou nada. Então está na hora, esse é o meu ano. Eu vou partir por tudo ou nada. Eu vou viver a grandeza de Deus, a glória de Deus. Não se acostume com as coisas espirituais. Não se acomode com aquela vidinha acomodada no mesmo lugar. Não aceite os nãos. Não aceite. Vamos. É manhã de rompimentos. Quais as decisões você está tomando aqui hoje? Não espere que Jesus tenha fé por você. Ele é quem espera pela sua fé. A prova da fé viva vai além do blá blá blá. Jesus não vai ter fé por nós. Está na hora de você agir a tua fé. Eu creio no Senhor, eu creio nas tuas promessas. Eu quero viver as tuas grandezas. Eu quero viver o teu poder. Essa mensagem é transformadora, poderosa, porque mostra que quando uma pessoa quer ir além, ela vai. Abra um buraco no telhado das circunstâncias. Abra um buraco no telhado das circunstâncias. Tira o pé do barco e começa a andar sobre as águas. O maior problema é o mental, é o interno. De incredulidade, legalismo. Lembre-se que os religiosos não viveram nada, mas aqueles homens de fé viveram milagres. Sai do barco hoje. Põe o pé para fora. Arrisque-se na fé, seja ousado. Deus espera ousadia. Deus espera a ousadia de você. Fé natural, resultados naturais. Fé sobrenatural, resultados sobrenaturais. Fé comum é fé natural. Fé incomum revela o sobrenatural. A fé não é viva se não tiver atitude de coragem, ousadia, intrepidez,
determinação, perseverança e sacrifício. A fé de resultados é uma fé viva. A fé é a loucura do vencedor. Diga comigo, a fé é a loucura do vencedor. Deus espera de você, hoje, uma atitude de fé ousada. Coragem. Faça o que nunca foi feito. Surpreenda a Deus com a sua fé. Surpreenda. Essa é a hora. Comece bem o seu ano. Não erre no início de tudo, procrastinando decisões que sabe que o Espírito Santo está impulsionando a tomar. O problema são as procrastinações. A gente vai procrastinando decisão, vai procrastinando decisões. 10 vezes mais corajoso. Você chegou em 2023. Mostre essa coragem com ações ousadas, poderosas para a glória de Deus. Lembre-se que o ano novo depende de tudo novo dentro de você. Espírito novo, fé nova, disciplina nova, comprometimento novo. Para ir para o novo, esse novo começa aí dentro. Chega. Diga a você mesmo que você não vai ter medo de dar passos de fé. Você não vai ter medo de ousar. Você vai abrir um buraco no telhado das circunstâncias. Se não tiver um lugar, você vai criar. Você vai sair do barco e você vai caminhar sobre as águas. Coloque isso dentro de você. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu quero rompimentos aqui, Senhor. Eu quero rompimentos aqui, Senhor. Que o espírito do medo, do bloqueio que travou ela até então, não tenha mais poder sobre a vida dela, não tenha mais domínio sobre a vida dela, não tenha mais domínio sobre o coração, sobre a mente, os pensamentos, os sentimentos. Chega! Em nome do Senhor Jesus, liberta, Senhor. Está na hora, Senhor. É ano de governo. É ano de vivermos coisas maiores, poderosas. É ano de rompermos, de irmos além. Eu creio, Senhor, ela acredita. Tome posse aí agora e diga, repetindo para você: eu tomo posse de um espírito 10 vezes mais ousado. Eu tomo posse de um espírito 10 vezes mais ousado. Eu tomo posse de um espírito 10 vezes mais ousado. Eu tomo posse de uma fé corajosa. Eu tomo posse do espírito de ousadia. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Uma fé 10 vezes mais ousadas. Eu vou viver experiências sobrenaturais. Eu vou viver coisas maiores. Eu vou viver em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer um buraco no telhado das circunstâncias. Eu vou tirar o pé do barco e vou caminhar sobre as águas. Eu vou viver. Eu sou forte como o leão. Em nome do Senhor Jesus. Você é comparado ao leão e à águia, querido. Não, não foge não. Não foge. Não foge. Porque nós não fugimos. Toma posse. Esse é para ser teu ano. Em nome de Jesus. Vai lá, Espírito Santo. Toma a vida de cada homem e cada mulher que aqui está. Que o Espírito da coragem, da ousadia. Que o Espírito da coragem, da ousadia. Tome posse de cada um. Possua cada um. Em nome de Jesus. Você é do Senhor, você pode ir além, você pode romper, você pode fazer coisas que você achava que não podia fazer, você pode se disciplinar, você pode crescer muito além de onde você já chegou, você pode romper e muito além. Aleluia. Diga isso, que forte sou no Senhor.
Minha força está. E Ele me faz voar bem mais alto. Como águia sou. Como águia. Não abra os seus olhos. Já saia daqui decidido. Aliás, com decisões dentro de você. Medo, covardia, timidez. Isso não te controla mais. Tiver que ter uma atitude ousada ainda hoje, que mostra que você já começou a romper, tenha. E às vezes essa atitude ousada não é algo tão grande lá fora, é algo bem fácil de fazer. Às vezes essa atitude ousada é um pedido de perdão que você faz a uma pessoa. Precisa coragem para dizer assim: quero te pedir perdão, porque eu errei. Às vezes são coisas simples. São os pontos de partida. Mas saia daqui com essa decisão. Ah, não dá. Não, eu vou fazer um buraco no telhado das circunstâncias. Vai dar. Vai dar. Diga comigo, vai dar. Não, eu não consigo, não tem jeito, não dá, tá cheio. Não, vai dar, vou fazer um buraco. Diga comigo, eu vou fazer um buraco no telhado das circunstâncias. Diga, eu vou tirar o pé do barco e vou caminhar sobre as águas. Você sabe quando Pedro deixou de caminhar sobre as águas? Só quando ele foi olhar para o vento. Porque enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Então, para de olhar para o vento, olha para Jesus e você vai continuar caminhando sobre as águas. Quando ele começou a caminhar sobre as águas, a tempestade estava ali. O vento já estava ali, vento forte. Ele desceu do barco com vento forte. Qual foi o erro? Foi que no meio do caminho, ele foi olhar para onde não devia. Ele foi olhar para o vento. Não tire os seus olhos de Jesus. É como diz, não questione os seus passos de fé. Ah, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui? Questione as atitudes que você está tendo agora. A fé que você está praticando agora. É isso, não é o passo que você deu lá. O passo que você deu lá foi certo. Em muitas situações e muitas ocasiões foram certas. O problema é que muitos pararam de agir a fé no meio do caminho. Que o espírito de coragem tome a tua vida. Que o espírito da ousadia tome a tua vida. Que o espírito da fé te possua. Que você saia daqui decidido a viver o melhor ano da sua vida. O ano mais glorioso, poderoso, em experiências poderosas, milagrosas. Levanta as suas mãos, eu profetizo sobre a tua vida. Espírito da coragem, da ousadia. Em nome do Senhor Jesus, o medo não te controla mais. A incredulidade não tem poder sobre a tua vida. A timidez não te bloqueia mais. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo ousadia, coragem. Em nome do Senhor Jesus, faça os seus buracos nos telhados das circunstâncias. Em nome do Senhor Jesus, tira o teu pé do barco e começa a andar sobre as águas.
viva o sobrenatural, viva coisas incríveis, milagrosas, sobrenaturais em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida e eu determino, profetizo, 2023 é ano de governo na tua vida, é ano de viver o que você não viveu, de ter experiências como nunca teve, de crescer como nunca cresceu, de avançar, de evoluir, crescer em Deus e crescer na vida, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse desse Espírito, em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.